Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do novo fundo imobiliário de Shopping Center, o Capitânia Shopping, né? O CPSH11, né? Não sei se você já conhecia esse shopping, vamos estar abordando ele aqui, vamos ver se vale a pena, se não está, se está com desconto, se não está. Tem muita coisa aqui para falar dele, inclusive ele começou para investidor qualificado, esse mês ele foi liberado para o investidor de varejo, tá? Vamos rapidamente, antes de falar de algumas informações gerais, ele é um fundo novo, né? Começou ali em fevereiro de 23, né? Então tem pouco mais de um ano, tá? Então é bem novo, sim. Ele, né, como eu falei, ele começou para qualificado, foi liberado dia 17 desse mês para o investidor geral, tá? Ele tem uma taxa de administração e gestão de 0,98 sobre o patrimônio líquido, taxa de performance de 10% sobre o QCD e IPCA mais 6, tá? Então, o fundo já grandinho, né, que já começou ali mais de 742 milhões de patrimônio líquido, né? Ele distribuiu 0,095 e deu um dividend yield de 11,79, né? É um dividend yield atrativo, mas tem uma questão de financiamento ali, da forma como esses ativos foram adquiridos, que fazem, né, esse dividend yield ser um pouco maior no início. A gente vai falar também disso já já, tá? Então, já te adianto aqui também, né, que ele está negociando com desconto sobre o valor patrimonial, né, 92% ali do valor patrimonial, então um desconto ali oscilando entre 7% e 8%, ainda com um baixo número de cotistas, né, 1.520 cotistas, como eu falei, né, foi liberado agora somente, provavelmente no próximo mês, no próximo relatório gerencial aqui, já vai ter aumentado esse número, tá? Então, já estão boas informações aqui, a gente já viu que ele está com desconto, né? Vamos ver se justifica ou não justifica esse desconto já já, tá? Então, rapidamente aqui, né? Outro evento aqui que teve, foi bem agitado, tem muita coisa para falar dele. Ele foi para a base 10, né? Buscando maior liquidez, buscando ampliar o acesso ali para os investidores de fundo imobiliário. E, como eu falei, dia 17 foi liberado para o investidor geral, tá? E aqui, infelizmente, a gente tem que falar, né, dessa tragédia aí que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Não vou me estender aqui nesse assunto, esse assunto já está sendo abordado largamente aí pela imprensa de todos os espectros, né? Então fica claro aqui a minha solidariedade aos nossos compatriotas gaúchos, tá? Mas o fato é que esse fundo, né, ele tem dois ativos que estão localizados no Rio Grande do Sul. Um é o Fashion Outlet Novo Hamburgo e o outro Praia de Belas. O Praia de Belas já vinha enfrentando uma situação operacional mais complicada, tá? Ambos pertencem ao Iguatemi, tá? Que é uma empresa forte ali de administração de shopping. Eu, inclusive, sou acionista do Iguatemi, tá? Com ações na bolsa. Então, eles comentaram, né, que até o momento, né, não teve dano significativo na estrutura física desses dois shoppings, tá? Porém, né, a gente sabe que, né, claro que é uma boa notícia isso, mas isso não é suficiente, né? Até porque a gente não sabe como vai ficar a questão do aluguel dos lojistas, né? O próprio público, né? Quanto tempo o público vai voltar a frequentar shopping nesses lugares, né? Até quando que vai reabrir, quando que o público vai voltar, enfim. A gente não sabe como vai ser essa negociação aí para o pagamento do aluguel. Você vai ter uma espécie de perdão, né, desse período que, que teve esse fato, né, trágico, já que trata-se, né, juridicamente ali de uma situação de caso fortuito, força maior, em que as partes não têm culpa, né, de ninguém estar descumprindo o contrato. Foi realmente um evento, né, imprevisível, incalculável, que gera impactos, né, significativos nos contratos, e a gente vai ver como vai se dar essa negociação. Ainda é muito cedo, a gente sabe que vai ter um impacto, né, não vai ser pequeno, mas é difícil quantificar nesse momento. Então, esse é de fato, né, ponto de vista do investidor, respeitada, né, a tragédia maior, que é a perda de vida, enfim, da casa das pessoas, mas o fato é que quem for comprar esse fundo tem que ficar atento, né, às notícias aí, que ele já tem dois ativos. A gente vai ver a participação em termos de área bruta locável e em termos de NOI, né, de cada um deles, já já, tá? Então fica-se aí com essa primeiro ponto de atenção, tá? Uma questão, né, que vale muito a pena falar aqui é a forma que o fundo adquiriu os ativos, né? Em alguns ele ainda está em processo de aquisição, tá? E ele optou por uma coisa chamada seller finance, né? Que em geral o fundo, né? Ele
adquire de forma parcelada, no entanto, os resultados já são apropriados 100% dos ativos. E, claro, né, nesse meio tempo ele não fica sendo sangrado ali no resultado com despesa financeira alta, com juro alto, né? O LogCP fez isso também. A gente tem uma entrevista aqui com o gestor no canal, vale a pena você assistir, tá? Foi no caso um fundo logístico, em que, né, você apropria o resultado 100% e vai pagando parcelado, porém sem incorrer em tanta despesa financeira no resultado, né? Geralmente, quando é uma questão de seller finance, financiamento é muito mais barato. Se você fosse pegar uma dívida, você pagaria CDI mais alguma coisa ou IPCA mais alguma coisa. Aqui, no caso, geralmente a correção é feita, né, porque eles chamam de PCA careca ou CDI careca, né, que é apenas a correção ali do CDI ou da inflação no período, tá? Isso dá uma vantagem inicial, né, para o fundo. Enquanto o fundo não termina de pagar, ele consegue gerar um cap rate, né, mais elevado do que a média da indústria, um dividend yield mais elevado. Você vê que ele está com um dividend yield de mais de 11%, né? Então, isso, ao longo do tempo, tende a ser um pouco mais normalizado com o restante da média, mas, de fato, né, pode ser uma oportunidade aí para vocês, né? Então, aqui a gente já vê, né, além do cap rate por ativo, né, os ativos, né, que o fundo possui: Iguatemi Fortaleza, Catarina, Cidade Jardim, o metrô Tatuapé, Boulevard Tatuapé, Parque Shopping Dom Pedro e o Design Leblon, né, fora os que a gente já falou lá do Rio Grande do Sul, tá? Em termos de número de cotistas, a gente já viu, né? Tendência é aumentar. Esse mês ali foi 1.520 cotistas, tá? Em termos de resultado, vale a pena reforçar, né, que você, apesar de ter obrigações futuras, você não tem uma despesa financeira que pese no resultado, como eu já falei. Teve um resultado por cota de 0,11, o resultado caixa de 0,09, distribuiu 0,10 centavos ali de resultado, tá? Então aqui as obrigações que o fundo tem, né, são mais de 169 milhões de reais a pagar. E aí a gente vai ver, né, na data ali de pagamento, a gente vai ver também por ativo quanto falta cada um, tá? Já já. E aí o gestor vai, né, ponderar ali na situação o quanto que ele tem de caixa, se ele vai usar o próprio resultado para pagar, né? Se é que dá para usar só o resultado, se ele eventualmente vai vir fazer uma nova emissão, ou se vai tomar dívida, enfim. São várias as possibilidades que o gestor vai ter para, quando chegar o momento de pagar, ele verificar a melhor maneira possível, tá? Rapidamente também, ele tem um resultado acumulado de 0,03 centavos por cota, tá? E um detalhe também que vale a pena falar é que alguns desses shoppings ele tem uma espécie de participação indireta ali por, né, que seria por equivalência, né, patrimonial, vamos dizer assim, que ele tem, né, participação em fundos imobiliários que possuem os respectivos ativos. É o caso, né, do JGP Rio Design, do HPDP, do FOF JHSF institucional, tá? Então aqui a gente chega com mais detalhe no portfólio, né, dos ativos, e reforcei aqui a participação, né, que ele tem nos ativos que estão afetados lá no Rio Grande do Sul: 10% de participação no Praia de Belas e 20,6% no Shopping Outlet Novo Hamburgo, ambos do Iguatemi, tá certo? Então aqui a gente vê de forma mais geral aqui do portfólio quanto de ABL está afetado nessa situação, né? Primeiro chama atenção, o maior ABL é do Iguatemi Fortaleza, portanto, mais um shopping aí do Iguatemi, corresponde a 26% da ABL, o Shopping Praia de Belas com 14% e o Novo Hamburgo com 13% de ABL. Em termos de NOI, né? Então aqui são, se você juntar os dois aqui, vai dar 27% de ABL do fundo, né, afetado aí diretamente por essa tragédia e com parcelas, né, com obrigações a serem efetuadas, que, a meu ver, podem ser que seja postergado, renegociado, mas por enquanto isso não aconteceu, né? Então a gente trabalha por enquanto com o que a gente tem, né? Em termos de NOI, você tem também o Iguatemi Fortaleza liderando com 23,5% e os afetados, né, com 5,6% o Novo Hamburgo e com 9,3% o
Praia de Belas, tá? Em termos de NOI, então a gente está falando ali de 14, né? 14,9% do NOI também, né? Sobre essa atenção aí, sobre observando os possíveis impactos que isso vai ter no resultado do fundo, enfim, como ele vai, né, pagar o restante dos ativos, né? Então aqui a distribuição geográfica, né? Maior parte em São Paulo, mais de 55%, Rio Grande do Sul com 16%, Ceará com 23%, Rio de Janeiro com 5%. Tá? Então aqui está um pouco também da parte operacional dos shoppings. Tá? Ele tem uma ocupação média boa, de mais de 95%, que está em linha ali com as melhores administradoras de shoppings. Tá? Teve um crescimento de vendas, né, nos últimos 12 meses ali, se a gente tirar como corte março de 2023 de 3% e do NOI de 6% na média do portfólio, né? Aqui você vai ver com mais detalhe, né? Você vê que o Praia de Belas ele já estava no momento operacional mais delicado, né? Uma ocupação de 84,5%, enfim, uma diminuição aí do NOI nos últimos 12 meses, um certo desafio aí, que agora esse desafio ficou maior, né? Então aqui ele vai trazer também desde 2020, né, até fechamento ali, nos últimos 12 meses, claro. Claro que 2020 e 2021 também foi o ano de pandemia, o que dá uma certa distorção. Então vamos chegar aqui por ativo, né, e vamos ver quanto falta, principalmente cada um, né? Vamos focar nessa informação, né? O Catarina Fashion Outlet, ele uma participação de 10%, diga-se de passagem, né, um shopping que tem uma ocupação de 100% e falta pagar ali 14 milhões no segundo semestre de 24 e 15, né, arredondando aqui, só para a gente ser mais dinâmico, no primeiro de 25, tá? E você tem o Iguatemi Fortaleza, né, com uma participação de 9 e falta pagar ali 20 milhões no segundo semestre de 24, 25,8 no primeiro semestre de 2025. Também com uma ocupação boa, né, de mais de 95%. Se você é frequentador, né, de algum desses shoppings, deixe o seu feedback aqui, fale com a gente se você como está esse shopping, se é conservado, se fica cheio, não fica, tá? O outro shopping é o Cidade Jardim, né? O shopping é muito classe AAA, desse via, né, o fundo imobiliário da JHSF, então não tem mais obrigações, né, a pagar. Ele já fez a aquisição via fundo. O Praia de Belas, né, você tem um valor ali do segundo semestre de 24, 37 milhões e meio, e aí esse valor, será que ele vai ser negociado? Já que o shopping, né, momentaneamente, ele está provavelmente, né, inutilizado ou sendo utilizado para fins humanitários, né? Como é que vai ficar esse reembolso? Provavelmente o Iguatemi, né, e a Capitânia vão sentar na mesa e vão fazer uma postergação ou eventualmente até uma espécie, né, de congelamento ali até que a situação seja resolvida, né? Então tá aí, né, as imagens, né? Se você, né, frequentou alguma vez algum desses shoppings, reforço para deixar nos comentários para ajudar a gente, né? Então, Shopping Metrô Tatuapé, uma participação de 4,53, um valor a pagar ali de 25 milhões no segundo semestre de 2024, né? O Boulevard Tatuapé, participação de 15, com valor a pagar no segundo semestre de 24 de 16,25 milhões de reais, né? Uma excelente ocupação também, 97%. Está aí a foto do shopping. O Novo Hamburgo, né, que é um dos pontos de atenção aqui, também com duas parcelas a serem pagas, né? 10,4 no segundo de 24 e 10,6 no primeiro de 25, né? Como a gente já viu, uma das maiores participações ali, né? De 10%, ocupação atual de 96,2%. Também ficamos no aguardo dessa possível renegociação, tá? E aqui via fundo, né? Via HPDP 11, né? O Shopping Dom Pedro, que fica em Campinas, uma participação de 10,53%, também já integralmente, né, adquirido via fundo, e aí outro também via fundo Rio Design Leblon, né, aqui no Rio de Janeiro, uma ocupação total de 94,4%, um shopping já menor, né, aqui na cidade, tá? E aqui tem um plus, né, isso aqui a gente já conheceu o novo shopping aí da Capitânia, e eles trazem, né, o CPHS 11
como está a indústria, né, de fundo imobiliário. Achei bem bacana, então vamos emendar aqui, são praticamente 2 vídeos em um. Vamos emendar aqui rapidamente, né, ter uma visão geral da indústria de fundos imobiliários, né, uma indústria que segue crescendo, né, fechou 2023 ali, crescendo tanto nos fundos totais como nos listados, né. Oferta pública aqui 2024 deu uma caída vertiginosa, né, então um momento mais desafiador, né, com juros mais altos aqui, fica mais difícil para os fundos imobiliários virem captar no mercado, tá? Então, em termos de valor patrimonial e valor de mercado, né, muita gente pergunta se ainda está barato para investir. Então, aqui, né, mostra que o valor patrimonial ali está próximo de 250 milhões, né, claro, né, bilhões, quer dizer, e o valor de mercado ali pouco mais de 150, 160, né, 68 ali por cento. Então você tem um gap relevante ainda entre o valor de mercado e o valor patrimonial da indústria como um todo, tá certo? O número de cotistas continua crescendo, né? Será que a gente vai chegar nos já passou aqui, né, nesse caso, porque novembro de 22, então já batemos ali 3 milhões de cotistas, né? De cotistas não, de investidores, né? De cotistas nos fundos imobiliários. Está aqui o IFIX, né? Comparando o IFIX com o Ibovespa, né? Você tem uma rentabilidade maior e uma volatilidade menor, se a gente levar em consideração a janela ali de dezembro de 2010 até junho de 2023, né? Está um pouco defasado ali esses gráficos, mas, né, vale a pena ali a gente comentar 240 contra 84%, né? Também a correlação entre o IFIX, né, e o NTN-B 2035 tem uma correlação negativa, geralmente quando a NTN-B está muito alta, os fundos imobiliários tendem a sofrer um pouco, tá? Embora ultimamente, né, essa correlação tem dado uma resistida aqui, que a NTN-B subiu e os fundos imobiliários mantiveram uma certa resistência, né? Quebrando um pouco essa correlação. O dado está um pouco defasado aqui, junho de 23, mas 24 a gente tem observado que, né, a curva de juros abriu, mas o IFIX tem se mantido um pouco mais resistente, tá certo? O spread aqui de média histórica, até maio, né, de 23, né, estava ali com uma desvio padrão ali acima da sua média, e o dividend yield, né, anualizado contra o cupom de 2035 também estava em um ponto interessante, levando em consideração maio de 23, tá, pessoal? Então tá aqui também o valor negociado, volume mensal, né, de negócios aqui. A indústria segue crescendo, claro que afetada sim, né, por conta de juros e outras coisas mais. Enfim, quantidade de fundos imobiliários aqui também, valor de mercado, né, os CRIs, né, os fundos de papel, são a maior parte da indústria, né, com 106 aí 22%, seguido de logística, shopping, laje corporativa, renda urbana, FOF, híbrido, residencial e os demais aqui com 1%, né? E em termos de valor de mercado, também segue a lógica ali da quantidade, com CRIs liderando, com mais de 65 bilhões, logística com 36, shopping com 27, laje com 22, renda urbana com 15 e etc., e como vocês estão vendo, né? Então está aqui o breakdown por investidor, né? Claro que os investidores pessoa física ainda dominam, embora a gente viu um aumento de participação de investidor estrangeiro a partir de 2020, que se manteve ali mais ou menos estável até janeiro de 24, tá? Investidores pessoa física são responsáveis pela maior parte do estoque, né? Pelas cotas mantidas, né? Então 76% está na mão do investidor pessoa física, 17,90% investidor institucional, 4,5% investidor estrangeiro e apenas meio instituições financeiras, tá? Então aqui histórico também do estoque se manteve mais ou menos sem grandes alterações ali. Então uma indústria ainda dominada pelos investidores pessoa física, tá? Então isso foi um plus aqui com algumas informações adicionais, mas eu espero que você tenha gostado principalmente da parte ali do CPHS desse shopping. Deixa nos comentários se você gostou, se acha que vale a pena, se está com muito risco, se não está. Valeu, grande abraço. Esse vídeo foi um pouco mais extenso mesmo. Abraços.